Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Amados, hoje, dia 7 de dezembro, desejo compartilhar a palavra do Senhor conforme está escrito na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos de 1 a 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas ou seus bens. Amados, é interessante quando observamos os detalhes da palavra de Deus, porque nos ensinam preciosidades maravilhosas. Jesus, diz o texto, ele andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus, anunciando às pessoas que o reino de Deus havia chegado e que havia um plano salvador disponibilizado para todas as pessoas, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, conforme está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Sim, Jesus, portanto, veio com essa missão, anunciar o reino, pregar sobre o reino, ensinar verdades a respeito do reino de Deus. E a Bíblia diz que com Jesus iam os seus discípulos, os 12 que ele havia chamado para aprender com ele, para aprender a praticar também os ensinos do Senhor, recebendo os ensinos, aprendendo a maneira de agir diante de cada circunstância. E os discípulos foram capacitados para essa tarefa. A Bíblia diz que Jesus enviou os 12 primeiramente para praticarem aquilo que haviam aprendido com Jesus. Depois ele enviou outros 70 discípulos. Sim, amados, Jesus estava colocando em treinamento os seus discípulos. Mas a Bíblia diz também que com os discípulos iam algumas mulheres. Mulheres que haviam sido libertas da opressão maligna, mulheres que haviam sido curadas das enfermidades, mulheres que estavam seguindo a Jesus, aprendendo com Jesus e cooperando também com Jesus. A Bíblia diz que muitas outras mulheres, como o verso 3, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas ou com os seus bens, colocando recursos financeiros, investindo na obra, para que Jesus pudesse realizar entre os homens a grande missão de pregar, de anunciar o reino de Deus. Todos nós que amamos a Jesus, que cremos em Jesus, que recebemos a Jesus como Salvador e Senhor no nosso coração, nós também devemos andar dia a dia com Jesus, conhecer os seus ensinamentos, conhecer a sua forma de agir diante das mais variadas situações, colocar também os nossos recursos à disposição da obra, para que o reino de Deus continue prosperando, avançando. Portanto, queridos, o desafio está colocado diante de nós. Assim como os discípulos no passado andaram com Jesus e muitas mulheres serviam a Jesus, hoje também nós podemos continuar seguindo Jesus, seguindo os seus ensinamentos e também servindo a Jesus com os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. Que sejamos instrumentos de bênçãos nas mãos do Senhor, para que outras vidas sejam abençoadas pelo poder de Deus. Que Ele nos abençoe. Oremos. Ó Deus, obrigado porque a Tua palavra nos ensina
como devemos agir, como devemos proceder, quando devemos também nos colocar à disposição para aprender com o Senhor, conforme disse Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 29. Aprendei de mim, que possamos ter humildade para aprender com o Senhor, para conhecer a maneira como o Senhor age no coração das pessoas e também colocar os nossos recursos à disposição da tua obra para ser usado para a glória e honra do teu nome. É a oração que fazemos a ti em nome de Jesus. Amém.